Olá pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem, estejam com saúde. Que bom estar de volta, né? E hoje nós vamos fazer uma revisão da matéria que nós vamos aplicar na nossa prova bimestral. Nós vamos abordar aqui assuntos da página 3, da página 4, da página 5, da página 6 do livro de vocês. E tem também, né, aquelas definições que eu coloquei para vocês, né? A definição de eletricidade, a definição de onde se origina a eletricidade, né? Falando também sobre o cálculo da corrente elétrica, aquela formulazinha, né? I é igual a ΔQ dividido por ΔT. Tem a definição de campo elétrico, nós vamos abordar isso aí na prova de vocês também, a definição de campo elétrico. Né? Mas eu não pretendo ainda colocar cálculo para vocês fazerem, até porque a questão do cálculo ela é um pouco complexa e eu quero deixar para abordar isso um pouquinho mais para frente, quando vocês estiverem mais habituados a trabalhar com essa questão da física, né? Com essa questão da eletricidade. Então nós temos aqui na página 3, a gente tem aqui o início da nossa disciplina falando sobre cargas elétricas, onde vocês têm aqui um texto que define, traz um históricozinho que são cargas elétricas, né? Colocando aqui que foi no século XVIII que o francês Charles Duffy, no ano de 1698 a 1739, observou que existem forças elétricas atrativas e repulsivas. Na sequência, ele fala do que a matéria é composta, né? E aqui tem uma definição bem simples que diz aqui: atualmente compreende-se que toda matéria conhecida é constituída por partículas menores que são denominadas de átomos. Então, uma pergunta que pode ser feita na prova e vai estar lá as opções para vocês marcarem, ou simplesmente para você colocar se falso ou verdadeiro, se está certo ou se está errado. Então pode ser uma questão, estou dizendo pode ser, não estou dizendo que vai ser, mas pode ser uma questão da prova, né? Onde eu pergunto do que é feito, do que é composta a matéria. E nas aulas que nós já vimos em sala, nós sabemos que toda matéria ela é composta de átomos. Os átomos são os principais responsáveis pela composição da matéria. Então, toda matéria é composta de átomos, que por sua vez apresentam partículas menores, né, que são chamadas de partículas subatômicas. A definição de átomo. A definição de átomo é a unidade básica da matéria, ou seja, a menor quantidade possível de um elemento químico. Então, uma questão como essa daqui, eu posso formular de diversas maneiras. Eu posso colocar a definição e nas alternativas eu perguntar essa definição com que ela se relaciona, né? Colocar nas opções, ou então eu posso simplesmente pedir a definição de átomo, colocar 4 opções com as possíveis definições e você marcar a opção correta. Então, obviamente que para você poder fazer uma prova dessa, você tem que fazer uma leitura da forma como eu estou mostrando para vocês aqui, atendendo às possíveis possibilidades de entrarem algumas questões que se relacionam com os assuntos que estão sendo discutidos nessa página número 3, que é cargas elétricas, do que a matéria é composta e átomos, né? Quando você vai para a página seguinte, você tem aqui falando um pouco sobre as partículas. As partículas subatômicas que constituem os átomos são os prótons, os nêutrons e os elétrons.
Também existem diversas formas de eu poder formular uma pergunta, aonde nas opções vão constar essas definições aqui, né? Estas opções aqui, que são, eu posso perguntar, por exemplo, o que são partículas, quais são as partículas subatômicas, que são as partículas que compõem o átomo. E posso colocar lá 4 opções, com variações, onde apenas uma delas vai ser correta. Então, lembrando a vocês que a prova de vocês, ela vai constar mais ou menos de 6 questões, sendo que cada questão só vai ter um item correto, só vai ter uma alternativa correta. Nenhuma questão vai ter mais do que uma alternativa correta. Isso já para facilitar a resolução da prova de vocês. Aqui ele fala também sobre a questão do carbono. Carbono, por exemplo, apresenta 12 partículas no núcleo, sendo 6 prótons e 6 nêutrons, e 6 partículas na eletrosfera, que são os 6 elétrons. Então, existem também diversas formas de eu formular uma pergunta a respeito desse item aqui. O que vocês têm que observar no momento que vocês forem resolver a prova de vocês é que vocês têm que fazer uma leitura bem apurada da questão para vocês entenderem o que é que eu estou pedindo para vocês poderem marcar a opção que seja correta. Não é só você fazer uma leitura por cima, rapidamente, e já correr para marcar a opção. Porque o erro acontece justamente aí. Você faz uma leitura superficial e já vai logo para as opções, e muitas vezes você já identifica uma opção que supostamente pode ser a opção correta e não é. Então, esse cuidado vocês vão ter que ter. Fazer uma leitura apurada, onde vocês possam entender bem o que é que vocês estão lendo, para poder descobrir a partir daí o que é que eu estou querendo de vocês. O que é que a questão está pedindo para você fazer. E baseado nisso aí, você poder responder a opção que seja correta. Aí, na sequência aqui, ele fala sobre, nesse modelo da ilustração, o modelo da ilustração foi proposto por Rutherford e é conhecido também como modelo planetário. Eu posso, de repente, tirar uma questão desse quadradinho aqui, né? Desse textozinho aqui, ó. O modelo da ilustração foi proposto por Rutherford e é conhecido também como modelo planetário. Os prótons e nêutrons constituem o núcleo e estão no centro do átomo. Os elétrons orbitam ao seu redor na região denominada eletrosfera. Então aqui, só desse pedacinho aqui, eu posso gerar 2 ou 3 questões. Então por isso que é importante você estar bem atento nessa revisão, que é mais uma leitura, né? A leitura que você vai fazer, até porque essa matéria já foi explicada em sala, ela já foi explicada na última aula. Eu passei inclusive um trabalho para vocês, dos quais eu só recebi apenas alguns trabalhos de alguns alunos, se eu não estou enganado, foram, não sei exatamente quanto, mas me parece que foram 8 ou 10 alunos que me enviaram esses trabalhos. Os demais não enviaram. Esse trabalho, essa atividade que eu passei para vocês vai valer nota. Tem a nota da pontualidade, que é a entrega da atividade que eu pedi, a data marcada. Tem a nota da atividade em si, né, que os alunos que já me entregaram já receberam essa nota. Depois eu vou só divulgar, somar com a nota da prova e fazer a divulgação da média. E vamos ter a nota da média, né? Então, a nota da prova bimestral. Então, quem não entregou essa atividade que eu passei já faz bem 15 dias, eu dei um tempo bastante elástico para vocês poderem me entregar, poucas pessoas me entregaram. Pouquíssimas pessoas me entregaram essa atividade, que vai valer nota, repito. E eu deixei, inclusive, gravado lá no grupo, um áudio, informando que essa atividade valeria nota.
Tanto que alguns alunos correram de última hora, correram alegando que não estavam sabendo e entregaram essa atividade já aos 45 minutos do segundo tempo, mas pelo menos entregaram. Outros não deram a menor satisfação e ficou por isso mesmo. Infelizmente, não vou poder fazer mais nada. Porque, como eu disse aqui, é uma revisão. A próxima semana já vão ser as provas, com certeza vão ser as provas na próxima semana, né? Vocês devem receber o calendário. E vocês vão ficar sabendo também como vai ser o sistema de provas. Eu vou ainda conversar com a Valéria. Eu vou colocar uma sugestão para ela de como eu pretendo fazer essas provas com vocês, para vocês me mandarem as respostas, né? Eu vou querer somente as respostas, porque as perguntas eu vou ter aqui, então eu vou confirmar somente as respostas. E quem não entregou esse trabalho, paciência, né? Aí aqui vem, na sequência, dessa página 4, vem falando sobre os prótons e elétrons, que apresentam massas bem diferentes, né? Sendo que a massa do próton é aproximadamente 2.000 vezes a massa do elétron. Isso provavelmente poderá ser uma questão de prova. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, essa revisão que eu estou falando, que eu estou colocando para vocês aqui, é muito mais um feedback que eu estou dando para vocês. Um feedback de como eu vou estar elaborando essa prova. Então, a parte que compete a vocês é fazer a leitura dessas páginas, uma leitura bem atenta, para vocês poderem perceber, no momento que vocês receberem a prova, aqui está relacionada a questão que eu tiver colocado lá. Então, se você fizer uma leitura bem apurada dessas páginas que eu coloquei aqui, né, vocês vão, com certeza, obter uma boa nota. Aí nós vemos aqui na sequência página 5, né? Nós vamos até a página 6. Então, tem aqui na página 5, eu tenho a definição de carga elétrica. Então, diz aqui, né? A carga elétrica ela é simbolizada pela letra Q e sua unidade no Sistema Internacional da Unidade, SI, é o Coulomb, que é a unidade que você utiliza quando você está fazendo o cálculo de uma carga elétrica. Vocês viram isso na aula anterior também. A carga de um elétron é conhecida como carga elementar. Seu valor foi determinado em 1909 pelo físico estadunidense Robert Millikan, 1868 a 1953, e é igual a 0,000000000000000000016 Coulomb. Aí você deve perguntar, professor, por que 0,016 Coulomb? Porque na formulazinha que eu mostrei para vocês, nós temos 1,6 vezes 10 elevado a menos 9. Então, o expoente lá da potência, ele é negativo. Então, se ele é negativo, então é evidente que nós vamos colocar 19 zeros, 16 Coulomb. Então, dá um número negativo, tá certo? Um dos principais fenômenos observados quando aproximamos cargas elétricas é a força elétrica, que pode ser de natureza atrativa ou repulsiva. Também pode ser uma questão de prova. Eu coloco aqui repulsão, se as cargas elétricas têm sinais iguais. Atração, se as cargas elétricas têm sinais opostos. Então, é aquele exemplozinho do ímã que eu coloquei para vocês. Se eu pego um ímã com polos iguais e tento aproximar, essa aproximação não vai acontecer. Por quê? Porque os dois polos possuem cargas positivas. E cargas positivas, elas não se atraem, elas se repelem. Mas se eu inverter um dos polos,
ficar com uma carga positiva e uma carga negativa, no momento que eu aproximar, a tendência vai ser o processo de atração. Então, os lados vão se atrair, porque eu tenho uma carga positiva e eu tenho uma carga negativa. Então, cargas diferentes, a propensão é de se atraírem. Cargas iguais é se repelir, se afastar. E na sequência vocês têm aqui um exemplo. Ó. Força de repulsão, negativo com negativo, positivo com positivo. E força de atração, positivo com negativo. Outro exemplo que eu posso citar dessa questão, além do ímã, vocês que trabalham muito com controle remoto, né? Vocês usam muito o controle remoto, ele usa muito pilha ou bateria. Então, a bateria ela tem dois polos, o polo positivo e o polo negativo. Então, tem que ficar ligado positivo com negativo, negativo com positivo, porque senão não vai gerar força nenhuma. E quando você coloca duas pilhas no controle remoto, você tem na pilha, você vem se você observar, marcando lá um sinalzinho de mais e um sinalzinho de menos. Então, quando você abre o controle remoto, você observa que dentro do espaçozinho que você vai colocar a pilha, porque tem lá a marcação positivo e negativo. Então, você tem que colocar de forma inversa, que é para o controle poder funcionar. Caso contrário, o que está demonstrando aqui o livro de vocês. Forças iguais se repelem, forças diferentes se atraem. Foi o físico francês Charles Augustin de Coulomb, 1736 a 1806, que formulou uma lei para a obtenção da intensidade da força elétrica entre duas partículas carregadas e separadas uma da outra com distância conhecida, chamada lei de Coulomb. Também eu posso elaborar uma pergunta nesse contextozinho aqui, nesse parágrafozinho aqui. Aí eu tenho aqui a força de atração entre duas partículas com cargas elétricas depende da distância. A força elétrica aumenta com a aproximação entre as cargas elétricas. Assim, quanto mais próximas estiverem as cargas elétricas, maior é a intensidade da força elétrica. Ou seja, para que eu possa conseguir fazer com que duas forças consigam se atrair, eu tenho que aproximá-las o máximo possível, porque quanto maior for essa aproximação, maior também será a atração. E como eu disse, do mesmo jeito que funciona nesse sentido da aproximação aumentar também a força de atração, também acontece de que se forem polos iguais, forças iguais, mesmo com a aproximação, também elas vão se repelir. A força de repulsão também vai ser maior. Então, quanto mais eu pegar forças iguais e aproximá-las, ou seja, torná-las mais próximas, essas forças iguais, a tendência delas é se repelir. E se forem diferentes, a tendência é se atrair. Então, esses são os dois pontos. Não é difícil você entender. É porque o exemplo que está mostrado aqui no livro está bem claro, está bem objetivo, está bem direto. Aqui, depois desse parágrafo aqui, ele coloca aqui alguns exemplos, onde ele tem as esferas, onde ele indica através de forças iguais, ele faz a representação da repulsão dessas forças, utilizando setas. Então, eu tenho aqui o primeiro exemplo, força de repulsão, duas esferas, ambas com forças negativas, e as setas indicando sentidos contrários. Ou seja, aí não existe como haver uma atração, não tem como elas se atraírem, porque os valores são iguais. Aqui, quanto maior a distância, maior a facilidade delas se repelirem, né? Repelir é a mesma coisa de repulsão.
se afastar, aí a possibilidade de afastamento. E na força de atração, a mesma coisa. Quanto mais próximos, maior a possibilidade. Aqui nós temos polo positivo e polo negativo, ou seja, forças contrárias. Quanto mais próximas, maior a possibilidade de atração entre elas. Percebe-se experimentalmente que, quando a distância entre duas esferas carregadas eletricamente dobra de tamanho, a força elétrica reduz 4 vezes. Então, quanto maior você for distanciando as duas forças, mais redução vai tendo da força de atração entre elas, ainda que sejam polos contrários, ainda que sejam forças contrárias, positivo e negativo. Então, quanto maior a distância, menor a possibilidade de atração. Quanto mais próxima elas ficarem, maior a possibilidade de atração. E aqui na página 6, temos aqui na página 6, uma situação também bem interessante, que é a atividade. A atividade você tem aqui do 1 ao 4, onde ele diz assim, com base no modelo atômico de Rutherford, qual o nome das duas partículas subatômicas que estão presentes no átomo que tem cargas elétricas? E na sequência diz quais os sinais das cargas elétricas dessas partículas. Qual outra partícula sem carga elétrica pode compor os átomos? Então ele faz 3 perguntas aqui e você volta lá no texto, faz uma leitura que você vai encontrar a resposta para essas 3 perguntas que ele faz aqui. Respondendo a primeira pergunta, ele diz que são os prótons positivo e elétrons negativo. Respondendo a segunda, o nêutron também faz parte do núcleo dos átomos. Na segunda parte, no segundo item, ele pergunta a carga elétrica está relacionada a que partículas subatômicas e qual a sua unidade no sistema internacional. Falei há pouco, né? A unidade da carga elétrica no sistema internacional. Eu comentei agora há pouco nessa revisão, né? A carga elétrica é uma característica natural da matéria, né? Lá atrás também, você volta lá no texto, você dá uma lida, e ele pergunta, a carga elétrica está relacionada a quê? Então, é uma característica de quê? A carga elétrica ela é uma característica relacionada, aliás, uma característica natural da matéria, observada nos elementos, nos elétrons e nos prótons. A sua unidade no sistema internacional é o coulomb. Então, você vai lá nas páginas anteriores, faz a leitura da página para poder resolver esses questionamentos aqui dessa atividade. E também eu vou tirar algumas questões dessa atividade e colocá-las na prova. Ah, professor, mas a prova não é apenas de 6 questões? Sim, mas dá para fazer um apanhado bem legal e fazer uma boa prova, ainda que sejam apenas 6 questões, para facilitar a resolução, até para aliviar um pouquinho para vocês também, né? Porque eu acredito que vocês devam ter muita coisa para estudar, muitos trabalhos para entregar. Acredito que as provas dos outros colegas também não sejam, o número de questões talvez não coincida com a minha, né? Mas pode ser mais, pode ser menos, não sei, depende de cada colega. Mas eu estou fazendo de uma forma que vocês possam fazer uma boa prova dentro daquilo que a gente já estudou e já revisou aulas passadas, a atividade que eu passei, repito, poucas pessoas entregaram, só vão ter nota dessa atividade essas pessoas que entregaram. Não adianta dizer que não sabia, porque eu comuniquei várias vezes, postei, mandei áudio, etc, 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 etc. Então, assim, é importante que todos vocês
Quem quiser ainda me mandar essa atividade, pode mandar, não tem problema nenhum. Você não vai ter a mesma nota, mas pode mandar. É importante ter alguma nota do que não ter nenhuma. Tá bom? Então, gente, aqui ficou a nossa revisão da aula de hoje. É toda baseada no livro de vocês. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui de vocês, oitavo ano, Ciências, tá? Vocês vão estudar. E depois dessa revisão, nós já iremos dar sequência à nossa matéria, partindo para a questão dos cálculos. Certo? Nós vamos passar para a parte de eletrização por contato. Nós já vimos eletrização por contato, já vimos eletrização por indução. Já vimos também, eu deixei aí essa atividade para vocês resolverem, a página 12. E aí nós vamos entrar para campo elétrico. Nós já vimos também alguma coisa de campo elétrico, corrente elétrica, né? Vamos resolver essas atividades que também vão valer nota. E aí, para o segundo bimestre, para a prova do segundo bimestre, vamos trabalhar esses cálculos aqui, né, que vai na página 100 na página 20. E aí nós vamos, na sequência, entrar em tensão elétrica e seguir com o nosso currículo. Ok? Então, eu espero que vocês estudem. Eu já dei aí um feedback para vocês de como vai ser essa prova. Eu espero que vocês tenham interesse, estudem, porque é importante. Essas aulas, elas são aulas válidas. Vai constar do currículo escolar de vocês. Nós estamos trabalhando via online. Não é a mesma coisa como a gente estivesse aí na sala, mas é o que nesse momento a gente está podendo fazer. E aí a gente vai precisar da cooperação de todo mundo para que as coisas aconteçam, né? E as coisas só vão acontecer se todo mundo fizer a sua parte. Então, acredito que cada um fazendo a sua parte, nós vamos conseguir chegar aonde nós pretendemos. É claro que nós vamos enfrentar alguns obstáculos aqui e ali, mas a gente com boa vontade, com esforço, com dedicação, a gente vai conseguir vencendo e vencer esses obstáculos, tá bom? Então, obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês assistam a aula, façam essa revisão, entendam as dicas que eu dei para vocês, revisem, entendendo essas dicas, em cima dessas dicas, vocês farão uma boa prova. Na quinta-feira nós vamos fazer, eu quero saber do trabalho que vocês fizeram de finanças. Eu gostaria que vocês me mandassem esse trabalho. E nós vamos ver em empreendedorismo, tá bom? Vamos fazer um estudo de empreendedorismo e em cima desse estudo eu vou também passar uma atividade para vocês, que a prova de vocês vai ser de empreendedorismo e finanças, vai ser tudo junto, certo? Bom, gente, obrigado pela atenção de vocês e até quinta-feira, se Deus quiser.